Senhor, queremos nesse momento te agradecer a oportunidade que temos e a ação do teu Espírito na vida da tua igreja, dando da tua palavra. Senhor, fala ao nosso coração através dela, traga aí ensinamentos profundos, Senhor, ao nosso coração, e que possamos, ó Senhor Deus, olhar e perceber, em especial no livro de Provérbios, aquilo que somos chamados a fazer nesse mundo, Pai, para brilhar, Senhor Deus, a luz de Cristo. Fica com o teu povo, Senhor Deus. Tira a ansiedade, Senhor Deus, o medo dos nossos corações, ó Pai. E nos dá, Senhor Deus, em dobro, Pai, da tua fé e a confiança, Senhor Deus, que devemos ter em Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14. Agora, iniciando a última subunidade desse capítulo, que vai do verso 25 ao verso 32. Os versos 33 a 35, eles estão relacionados com o capítulo 15. Então, a última subunidade do capítulo 14, ou seja, aquele capítulo que tem como tema geral Vivendo em Sabedoria, termina no verso 32. E eu vou, no momento agora, apresentar uma visão geral dessa subunidade e desenvolver o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: a testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. O temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime é o pobre e insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo ainda morrendo, tem esperança. Esses versos eles representam a subunidade final do capítulo 14, que tem como tema geral Vivendo em Sabedoria. Nele nós temos a apresentação desse contraste já evidenciado nos versos anteriores, dos comportamentos éticos e das suas consequências, e agora das consequências que levam à vida ou à morte. Ou seja, a vida vivida de forma sábia, olhando o capítulo 14 de forma geral, vivida no temor do Senhor, bem como as suas consequências de um andar em sabedoria nesse mundo, levam à vida. Enquanto que a vida vivida fora do temor a Deus, bem como as suas consequências de um andar dessa forma nesse mundo, levam à morte. Esses versos que representam essa última subunidade, com exceção do verso 28, por isso que eu não fiz a leitura do verso 28, ele aí é uma justa posição que vai permanecer separado de todo o contexto dessa subunidade. Então esses versos são uma combinação de 4 caracterizações que têm como consequências a vida e a morte, sendo elas descritas no verso 25, 26, 27, 29, 30 e 31, e o verso 32 seria a sua conclusão. A primeira dessas 4 caracterizações é a testemunha honesta, em contraste com a testemunha falsa no verso 25. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desemboca em mentiras é enganador. Se nós fizermos uma relação com o verso 23, em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria, nós vamos entender que as palavras, no caso do verso 23, somente, não produzem nada, não produzem riqueza, mas em um tribunal as palavras podem ser uma questão de vida e morte. A segunda caracterização é aquela que aponta as consequências de um ser temente a Deus, que também dizem respeito à vida e à morte.
expandindo-se no verso 26a, quando ele diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, expandindo-se para a sua família, no verso 26b, isso é refúgio para os seus filhos, e para os outros, no verso 27, quando diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. A terceira caracterização é sobre a pessoa paciente, em contraste com a pessoa impaciente, nos versos 29 e 30. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. E o último par proverbial diz respeito à piedade e ao comportamento social, no verso 31, quando diz assim: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado, e as suas consequências, no verso 32, pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo ainda morrendo tem esperança. Esse último par proverbial aponta explicitamente para o Senhor como o Criador, no verso 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. E implicitamente para o Senhor como sustentador da ordem moral, que todo tempo o livro de Provérbios vai nos lembrar, aqui no verso 32. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo ainda morrendo tem esperança. Ou seja, está implícito porque é o Senhor quem julga, é o Senhor quem lança o perverso na sua destruição, como nós acabamos de ver ali no salmo que foi lido. E a última caracterização, essa última caracterização, ela volta a falar do opressor dos pobres, em contraste com as pessoas que se acham bondosas para com ele, e aí fazendo uma relação dos versos 20 e 21 com o verso 31. E aí vamos perceber que se trata mais uma vez de uma questão de vida e de morte, pois o defensor dos pobres é o próprio Criador, é o próprio Deus. E aí a unidade termina com uma declaração sumária dramática, que liga o opressor do verso 31a com o termo correlato perverso do verso 32a. O que oprime ao pobre, pela sua malícia é derribado o perverso. E o termo bondoso, ou seja, compassivo, do verso 31b, mas a este honra que se compadece do necessitado, com o termo justo, reto, do verso 32, na sua segunda parte. Mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. E aí nós percebemos que os perversos acabam num colapso final mediante o seu próprio mal, enquanto que os últimos, os justos, continuam a buscar refúgio no Senhor, mesmo em sua morte física. E é nesse contexto que nós vamos iniciar o verso 25, que diz assim: a testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Nesse verso aqui nós temos a primeira das 4 caracterizações que levam à vida e à morte, como falamos anteriormente. Esse verso é semelhante ao verso 5. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Mas a ênfase aqui é sobre a verdadeira e a falsa testemunha, não apenas o seu caráter, como era no verso 5. O verso 25 repete quase literalmente o que diz um outro provérbio, Provérbios capítulo 12, verso 17, quando diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Esses versículos, bem como outros que eu vou apresentar, estão tratando da execução correta ou incorreta da justiça, que depende da veracidade de testemunhos. E o livro de Provérbios está cheio de provérbios que falam sobre isso. Veja alguns. Provérbios capítulo 19, o verso 5, 9 e 28 diz assim. Provérbios 19, 5, 9 e 28. É interessante, só voltando aqui, o verso 5, a ênfase está sobre a verdadeira e a falsa testemunha.
aqui no verso 25, que faz essa ligação com o verso 25 faz ligação com o verso 20, a relação que ele faz é que essas pessoas, ou seja, a verdadeira ou a falsa testemunha, elas podem salvar ou condenar, podem trazer vida ou destruição para uma pessoa inocente. Perceba aqui, nesses versos, como isso está presente, como esses versos vão tratar da execução correta da justiça, que depende da veracidade de testemunhos. Veja aí, Provérbios 19:5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Verso 9. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. É uma repetição, né? E tudo que é repetitivo na Escritura é para que deixe bem marcado e para que na nossa mente essas coisas fiquem gravadas. Provérbios 19:28. A testemunha de Belial escarnece da justiça e a boca dos perversos devora a iniquidade. Provérbios 21:28. Abra aí. Diz assim: a testemunha falsa perece, mas a auricular falará sem ser contestada. Provérbios 24:28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. E o último texto, Provérbios 29:24, diz assim: o que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Perceba nesses versos a importância e a seriedade de ser uma testemunha fiel, alguém que fale a verdade. E o que nós estamos vendo no centro desse verso é que uma testemunha sincera, com informações de primeira mão em um tribunal, é um contrário exato de um homem em perjuro. Ou seja, o que seria isso? Um homem em perjuro é aquele que falta a seu juramento diante do tribunal de dizer apenas a verdade. Na realidade, nós sempre estamos diante do tribunal divino, nós estamos sempre diante de Deus e cabe a nós, como crentes, falarmos sempre a verdade. O aspecto aqui é que esse homem está diante de um tribunal e por mais que ele não faça como era antigamente, colocava a mão na Bíblia e dizia que ia falar a verdade, por mais que ele não faça juramento nenhum em dizer a verdade, a obrigação que o homem tem é de sempre falar aquilo que é verdadeiro. E perceba que esse verso aqui vai atribuir a libertação física ou espiritual a uma testemunha verdadeira. Quando ele diz assim, a testemunha verdadeira livra, o verbo livrar aqui envolve, em muitos casos, uma salvação ou um livramento pessoal, literal, ou seja, frequentemente físico, mas não sem significados ou aplicações espirituais. O contexto aqui é de um tribunal em que esse homem está sendo acusado e sendo defendido por uma testemunha fiel, pode ser morto. Por isso ele usa a expressão alma, nefesh, para mostrar que o que está em jogo, por mais que seja físico, a prisão, a morte, está em jogo a alma de um homem que não se limita ao tempo, que é eterno. Certo comentarista, falando desse texto, ele diz assim: uma carreira e uma vida podem depender de uma palavra. Isso é verdade hoje e sempre foi verdade, principalmente naquela época em que os tribunais levavam os homens à morte. Matthew Henry vai dizer o seguinte sobre esse texto: quanto louvor é prestado a uma testemunha fiel,
A testemunha verdadeira livra as almas dos inocentes que são falsamente acusados e limpa os seus bons nomes, que para eles são tão preciosos quanto a própria vida. Um homem íntegro arriscará o desprazer dos mais nobres para trazer à luz a verdade e resgatar os que são prejudicados pela falsidade. Um ministro fiel que testemunhe verdadeiramente por Deus contra o pecado é, portanto, essencial para resgatar as almas da morte eterna. Perceba aqui no comentário de Matthew Henry que ele estende de forma correta o significado do provérbio para aqueles que testemunham a respeito do Evangelho, ou seja, aqueles que pregam a verdade do Evangelho. E no final nós vamos falar sobre isso. O verso 25, ele é um paralelismo, como nós vemos, os versos são arrumados, em paralelos, sinonímicos. Aqui você tem um paralelismo antitético. Perceba que a testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é o oposto de uma testemunha verdadeira, é enganador. E é interessante porque nós não temos aqui uma antítese exata entre livrar almas e enganador. Enganador é aquele que deseja enganar com o fim de prejudicar outros. E nessa estrutura antitética, que deveria apresentar oposições sinonímicas, ou seja, palavras que não são sinônimas, mas são antônimos, ou seja, são contrários, nós chamamos de um paralelismo impreciso. Por quê? Porque essa oposição, essa antítese está presente, mas não de forma literal. Ele quer dizer que uma testemunha verdadeira livra os homens da destruição, mas que um enganador, um homem que se desboca em mentiras, destrói a vida e a alma dos homens. O que não está escrito aqui, literalmente, mas esse é o significado quando se junta essas duas metades de um mesmo provérbio. Abra Provérbios capítulo 10, verso 32. Provérbios capítulo 10, verso 32. Vai dizer assim, ele vai falar sobre isso também. Ele diz assim, os lábios dos justos sabem o que lhe agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Esse verso aqui, ele está definindo o caráter das pessoas em função da natureza dos discursos, ou seja, dos discursos. Há um filósofo latino, bem conhecido, Sêneca, ele disse certa vez que o modo de falar é indicador da mente. O texto aqui está dizendo que os lábios do justo se contrapõem aos lábios do perverso, sugerindo que o justo sabe o que é agradável a Deus, mas que a língua do perverso só conhece o que é mal. Os lábios dos justos não se envolvem com o que é perverso. Por isso ele diz o que agrada, Sabem o que agrada, que significa um discurso que encontra o favor de Deus e possivelmente dos homens. Ele indica que o orador encontra o favor do Senhor e, tendo encontrado, encontra uma bênção. Por outro lado, os perversos calculam como podem ser advogados do diabo, mas a boca dos perversos somente o mal, para confundir o julgamento moral de outros e subverter o governo de Deus, e dessa forma trazer destruição ao invés de livrar o homem dessa destruição. É interessante que Thomas Watson, um pastor puritano do século XVII, diz em seu livro A Doutrina do Arrependimento. Ele diz assim, quando os homens cometem pecado, são servos do diabo. Quando defendem, são advogados do diabo. Eles pagam honorários por esse serviço. Eu achei interessante comentar isso que Thomas Watson fala a respeito do arrependimento, quando ele desenvolve essa doutrina ali, nesse livrinho em especial. Porque citei que os perversos calculam dessa forma,
quando agem assim, como o verso 32 e o verso 25 do capítulo 14 falam, como advogados do diabo. Eu achei interessante, porque Thomas Watts usa essa mesma expressão. E a ideia aqui é aquele que advoga ou defende o que é indefensável, ou seja, o advogar ou defender aquilo que é indefensável é um serviço, não de um escravo, mas de um companheiro, de um comparsa. Ou seja, aquelas pessoas que agem deliberadamente dessa forma, elas estão associadas a Satanás, não como escravos, mas como companheiros, como alguém que se presta a ajudar uma outra pessoa que sabe que ele está no erro e auxiliam nesse erro. Como eu disse anteriormente, os perversos calculam como podem ser advogados do diabo para confundir o julgamento moral de outros e subverter o governo de Deus. E assim, quando o Senhor retém o seu favor, a destruição deles é certa. E o resultado disso é que eles serão desarraigados, destruídos pelo Senhor. Mas esse texto aqui, esse verso 32, ele não está no vazio, ele está relacionado ao verso 11, quando ele diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Perceba aí que você tem a fala enganosa e agora você tem o comportamento enganoso por causa de uma balança enganosa. E o texto de Provérbios capítulo 11, verso 1, dá sequência a esse pensamento, ligado a esse verso anterior, ou seja, o 10:32, pela palavra favor, que foi traduzida por agradar e prazer. Os lábios justos sabem o que agradam. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então há uma ligação por causa dessas palavras, e a gente percebe que o poeta, ou seja, o Salomão, se utiliza muito disso, de, às vezes, transitar, com um determinado tema, ou fala, ou assunto, mas parece que ele está falando algo diferente, mas ele faz uma ligação entre um e o outro por meio dessas palavras. E aí ele dá a entender que a honestidade no lugar do trabalho e o discurso íntegro, que mostra a conformidade com aquilo que é santo e está de acordo com a lei de Deus, trazem um favor e a segurança de Deus. A honestidade é um atributo que apresenta retidão, honradez, integridade. E a ligação que faz o verso 32 do capítulo 10 com o verso seguinte do capítulo 11, antecipa o que no capítulo 11 os versos 5 e 6 vão falar. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos nos livrará, mas na sua maldade espertos serão apanhados. Ou seja, ele não só está prejudicando uma outra pessoa, mas ele está trazendo prejuízo a si mesmo quando não age com integridade, quando falta com a verdade, principalmente para defender alguém justo. E aí é o que nós vemos aqui nesses versos 5 e 6, é o que você vai ver no final da unidade do capítulo 14. Lá no verso 32. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo ainda morrendo tem esperança. É interessante perceber a ênfase que o livro de Provérbios dá na consequência e na destruição por parte de Deus com relação ao mal praticado. Isso é recorrente no livro de Provérbios. Que a justiça de Deus não falha, como diz o senso popular. Como tem o provérbio, geral aí. A justiça de Deus não falha. Ela pode ser tardia aos nossos olhos,
mas ela não falha. Eu me lembro de um amigo que uma vez estava fazendo, dentre as muitas mudanças que eu já fiz na minha vida, estava trocando um ventilador, né, lá em casa. Ele era da Marinha, ele trabalhava com eletrônica em submarino, né, tinha se aposentado, né, e estava sempre inventando alguma coisa. Eu pedi a ajuda dele, falei, cara, me ajuda aí e tal. Não, tudo bem. Aí eu falei assim, posso desligar a luz aqui? Aí para você mexer e tal. Aí ele falou assim, não, deixa ligado, porque, bom, segundo ele, o profissional que é profissional não precisa, pelo contrário, ele precisa saber que tem alguma coisa ligada aí, né? Aí ele, mexendo, tomou um choque. Aí ele disse assim, a eletricidade é que nem a justiça divina. Se você errar, não tem jeito. O castigo vem. E eu achei interessante isso, porque isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. E eu digo, eu acho que eu até comentei isso com ele, a diferença de você quebrar uma lei física e de você quebrar uma lei moral. A lei física, ela tem um resultado imediato. A lei moral tem consequências imediatas, mas ela pode demorar a vir. Mas ela vem. Não tem jeito. Não tem como fugir. As leis morais e as leis físicas que Deus estabeleceu, elas estão no mesmo parâmetro. A única diferença é que essa é imediata. Né? Se você se jogar de um prédio de 10 andares, de cabeça para baixo, botando a cabeça, você vai morrer. Não tem jeito. Você quer quebrar a lei da gravidade, mas não tem como. O juízo vem na mesma hora. A lei moral também tem essa mesma perspectiva. O juízo vem. Mas não é imediato. E como seria bom se fosse? Como seria bom se fosse? Porque dessa forma os homens estão cada dia mais trazendo sobre si juízo, porque pensam que estão impunes, porque não recebem imediatamente a recompensa ou o resultado dos seus erros. E isso se deve pura e simplesmente à longanimidade de Deus e à sua misericórdia na vida do homem, tanto para a salvação como para juízo. E Paulo disse certa vez que foi pela longanimidade de Deus que foi alcançado pela sua salvação. O que nós queremos, ou seja, o que o verso quer mostrar aqui, o verso 25, voltando aqui para o verso 25, é que a língua de uma testemunha sincera não engana, mas o perjuro, o que mente, leva almas à morte. Esse homem tem a disposição para enganar, a fim de beneficiar a si mesmo à custa dos inocentes. Essa é a ideia do enganador. A situação visualizada nesses versos é o ato de prestar um testemunho falso contra, como eu disse anteriormente, um homem inocente. E é muito interessante que no antigo Israel, um grande número de acusações acarretava na pena de morte. Mas essa pena só poderia ser dada, como qualquer outra, se houvesse duas ou mais testemunhas. Pelo depoimento de uma testemunha somente, esse homem não era penalizado ou não era culpado daquilo que se diz a respeito dele. E lá em Deuteronômio, não precisa abrir não, 19:15, nós temos isso: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E por que isso? Porque a seriedade, porque é a honra, é a vida de uma pessoa que está em jogo. Tem um provérbio latino que diz assim: testes unos, testes nulos. Ou seja, uma testemunha não é testemunha. E olha como nós somos.
como nós somos maus, porque os judeus sabiam disso. E o que eles fizeram? Contrataram algumas testemunhas para mentirem a respeito de Jesus. Mas mesmo assim, o testemunho não era coerente. É o que diz Marcos capítulo 14, versos 55, 56 e 59, quando ele diz assim: e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Aí no verso 59, nem assim o testemunho deles era coerente. Muitas vezes as pessoas falam inverdades a respeito de determinadas pessoas, e existe um dito popular que diz assim: uma mentira contada várias vezes se torna verdade. E isso é uma grande verdade. Mas o que vai acontecer é que o que se fala de uma determinada pessoa, mesmo pelo testemunho de muitas outras, às vezes não bate com o que você vê ou o que você conhece daquela pessoa. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Tem alguma coisa errada, esses testemunhos não são coerentes. Era a vida de um homem que estava em jogo. E é interessante, por mais que nós não estejamos diante de um tribunal físico, o cuidado que nós devemos ter de sermos pessoas que falam a verdade e que podem testemunhar essa verdade. Tem um livro de uma grande autora internacional, Simone Quaresma, que fala somente sobre isso. E é muito interessante o que ela diz a respeito do mandamento. Provavelmente ela deve ter aprendido na igreja dela, né? Do mandamento a respeito de falar a verdade, de não dizer falso testemunho a respeito de ninguém. E os cuidados que nós devemos tomar para que de forma irresponsável, muitas vezes, estejamos falando coisas que não são realidade, porque ouvimos falar. Não estávamos presentes diante do fato. Isso é muito perigoso, porque por meio disso podemos destruir vidas, destruir a honra de pessoas, falando aquilo que não é uma realidade e lançando na lama o nome e a honra de alguém que não tem preço, que não tem valor e que não tem coisa mais valiosa material na vida de um homem, que é a sua honra, a sua dignidade. Matthew Henry comenta o seguinte: ele diz que devemos dar pouca consideração a uma testemunha falsa. Por quê? Porque ela forja mentiras e as derrama com maior segurança imaginável para a destruição dos inocentes. E o entendimento, a ideia aqui é de que é uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Você não pode confiar no que ela fala, porque ela tem sempre esse propósito de mudar a realidade para tirar proveito de si, ou para destruir, pura e simplesmente, um desafeto, um inimigo, ou seja lá o que for. E ele continua: deve, portanto, ser o interesse de uma nação detectar e punir, por todos os meios possíveis, os falsos testemunhos e a mentira na conversação comum, pois a verdade é o cimento da sociedade, é ela que une a sociedade. Abrindo um parêntese aqui, porque o meu propósito é falar sobre isso, mas hoje em dia o que a gente vê sobre fake news, na realidade, não se coaduna aqui. Porque uma coisa é a pessoa ter uma opinião sobre determinada coisa, outra coisa é o fato. E o que tem se apresentado diante desse suposto crime que já consta no Código Penal, que é a difamação, a calúnia, essas coisas já existem, na realidade, é calar as pessoas que querem falar a verdade, querem apresentar fatos que são fatos a respeito de pessoas
que têm um comportamento de uma vida deturpada, uma vida corrompida, que não estão preocupadas com o bem público, nem com o próximo, mas estão preocupados pura e simplesmente com seus umbigos. Mas eles vão perder o umbigo, não somente o umbigo, como as suas próprias vidas. O Senhor aguarda o momento em que nós aguardamos também, que esses homens vão pagar diante de Deus, diante dos homens, se assim Deus o permitir, todos o mal que fizeram, que estão fazendo, não somente ao nosso país, mas como a gente tem visto, isso é de uma forma geral, a humanidade. Perceba que o que Matthew Henry vai continuar falando, ele diz assim: deve, portanto, ser o interesse de uma nação detectar e punir todos os meios possíveis os falsos testemunhos e a mentira na conversação comum, pois a verdade é o cimento da sociedade, é ela que une a sociedade. Mas é interessante porque o que Matthew Henry vai falar, e ele citou, eu citei isso no comentário anterior dele, que o que está envolvido aqui não é somente a questão de falar a verdade diante de um tribunal, mas isso, como todas as coisas, a gente vê isso em Provérbios, ela se estende para coisas maiores. Tá? Porque aqui ele também fala do testemunho do Evangelho. Porque maior do que qualquer outra verdade é a verdade do Evangelho que livra e liberta a alma dos homens da escravidão do pecado. O Senhor Jesus disse certa vez, João capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando ele sobe aos céus, ele diz aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós somos chamados de testemunhas de Cristo, porque uma testemunha deve dar um testemunho, um depoimento da verdade. Se nós não testemunharmos, somos tidos por culpados, pois deixamos de fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Isso deve se falar mais apropriadamente também aos ministros do Evangelho. Eles são chamados como testemunhas para dar testemunho da verdade, mas não só eles. E aqui, abrindo um parêntese mais uma vez, eu me lembro do conceito de testemunha no movimento pentecostal. Né? Hoje vai ter um testemunho na igreja. Aí vinha uma pessoa e falava da vida dela. Não é esse conceito de testemunho na Escritura. Aqueles homens que serão chamados de testemunhas, eles vieram para falar de Cristo. Pregaram o Evangelho de Cristo, aquilo que Cristo tinha feito, não somente na vida deles, mas na vida do homem. E hoje, muitas vezes, nós confundimos isso, muitas igrejas, fulano de tal vai dar um testemunho, aí ele vai e fala da vida dele, aí fala das porcarias que ele viveu e no final Deus me salvou. E a centralidade dessa palavra está em quem? Na pessoa. Mas quando a Escritura fala em testemunho, ela fala em pregação da palavra, em ensino, e em proclamação daquele que é o Senhor de todas as coisas, que é Cristo. Então, todos os domingos, convidem os seus amigos, viu? Tem um testemunho de manhã e à noite aqui. E um excelente testemunho, porque nós não falamos de nós mesmos, nós falamos daquele que é o Senhor das nossas vidas. E nós somos responsáveis, não somente os ministros com uma responsabilidade maior, porque tem uma igreja, de dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. E se nós não aproveitarmos a oportunidade, estaremos sendo considerados como testemunhas falsas, porque fomos chamados para falar e não falamos. Imagine num tribunal, você sendo trazido como testemunha ocular de um fato, e aí você senta na cadeira lá, e aí dá a palavra para você e você fica calado. Eu não sei, não sou advogado, mas a pessoa pode até ser presa, porque antes de estar ali, provavelmente ela assinou algum documento ou alguma coisa dizendo
que iria testemunhar e se calou. Abra Reis, capítulo 7, verso 9. Esse texto é maravilhoso, porque ele fala do Evangelho. 2 Reis 7, 9. 4 leprosos revelam a fuga dos sírios. Israel foi cercado, o povo de Deus foi cercado. E havia uma fome tal em que as pessoas estavam comendo uns aos outros. A fome era tamanha e um profeta profetizou que haveria abundância, né, de comida. O povo que estava matando os seus filhos para comer, que estavam bebendo a sua própria urina, como diz o próprio texto, não sei se é literal, mas pode até ser. E aí 4 leprosos, quem são leprosos? São homens que vivem a revelia da sociedade. Nós vamos ver o que eles representam no contexto de Israel, quando falarmos do verso 45 do capítulo 1, quando o Senhor Jesus, em Marcos, cura um leproso. E esses homens chegam no acampamento dos sírios e veem todo despojo, comida, tudo assim ao relento, porque eles foram assombrados pelo Senhor. E olha o que eles dizem. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. O apóstolo Paulo, ele tinha essa noção. Lá no verso 20, no capítulo 20 de Atos, versos 21, 26 e 27, ele fala com essa mesma linguagem. Ele diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos do arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu protesto nos dias de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E o apóstolo Paulo, quando diante de um suposto tribunal ali, ele fala da sua acusação, ele diz lá no verso 20, Atos 26, 16, ele diz assim: mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, Cristo falando a ele, porque isto apareci para te constituir ministro e testemunha. O texto fala de um testemunho diante de um tribunal para falar a verdade, e essa verdade livra os homens da morte. Mas ele também se estende a um sentido geral quando chama a nossa responsabilidade, e Matthew Henry aponta para esse caminho, né? Que nós somos testemunhas também da verdade e que nós não podemos ficar calados quanto à verdade do Evangelho, e muito menos anuir ao mundo ou tentar conciliar o discurso do mundo com o Evangelho. Isso aí se referindo não somente aos pastores, mas em especial a eles. Porque nós seremos tidos por falsas testemunhas, levando também outros ao inferno. E aí nós não podemos perder a oportunidade de falar de Cristo quando a situação exigir. E como muitas vezes nós temos ficado calados diante de oportunidades para falar do Evangelho. A palavra vai dizer que a testemunha verdadeira, ela livra almas. E nós precisamos entender da nossa responsabilidade, não somente de falar a verdade diante de uma situação em que outra pessoa está sendo depreciada ou alguma mentira está sendo dirigida a ela, mas também de uma verdade que liberta, que não vai trazer uma libertação momentânea, mas eterna, quando essa verdade está relacionada ao Evangelho. E aí os ministros têm uma responsabilidade muito maior, porque eles não podem conciliar o discurso deles com o discurso do mundo. Porque é como se eles estivessem se desbocando em mentiras, enganando e prejudicando vidas
levando vidas à morte, quiçá a morte eterna. O livro de Provérbios ele vai dizer que o poder da vida e da morte está nas palavras. Se o poder da vida e da morte está nas palavras, essas que eu expresso, quanto mais quando eu me refiro à palavra de Deus, que é a única verdade. O que nós estamos vendo inicialmente aqui? A primeira caracterização de 4, que o autor sagrado vai dizer: essas coisas levam à morte, ou levam à vida. Que o viver em sabedoria demonstra que, no caso aqui, o homem que vive em sabedoria, ou no temor do Senhor, é aquele que profere a verdade, é aquele que luta pela verdade, para livrar outras pessoas. Já falei isso aqui, nós somos responsáveis. Às vezes o assunto não tem nada a ver com a gente, mas se você percebe que alguém está falando algo que não é verdadeiro de uma outra pessoa, e você sabe que não é verdadeiro, a sua obrigação diante de Deus é estabelecer a verdade. É dizer: olha, isso que você está dizendo não é verdadeiro, por causa disso, 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 disso. Essa é uma responsabilidade que nós temos. E assim nós estaremos salvando vidas, salvando a honra e a dignidade daquelas pessoas que estão sendo aviltadas por mentiras com propósitos espúrios. A mentira sempre tem um propósito espúrio. E que essas coisas vão conduzir o homem à morte, porque mostram que ele não vive no temor do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, depois que a Tua palavra foi pregada, te pedindo, Senhor, que a Tua palavra ela fique gravada nos nossos corações. Se o livro de Provérbios recorrentemente fala sobre essas coisas são extremamente importantes para a nossa alma. A maneira como nós vivemos nos conduz à vida. Não porque somos salvos pelas obras, mas porque ela mostra em que local estamos diante de Deus. Se estamos diante da presença dele ou se estamos distante dele. Senhor Deus, nós somos pecadores, nós viemos do pecado e precisamos exercitar a justiça, sermos educados na justiça. É isso que a palavra de Deus nos diz. E buscamos essas coisas não como um fim em si mesmo, mas como uma vocação, um propósito de santidade, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para que nós andássemos nela. Fica com o teu povo, Pai, e nos faz meditar nessas coisas, e nos lembrar, quando formos tentados a nos omitir, ou a emitir um parecer desfavorável com relação a alguém, ou nos furtar de pregar o Evangelho no momento em que a oportunidade se apresenta. Que o Senhor esteja nos dando graça, Senhor. É o que nós pedimos, para agirmos como filhos de Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.